todos estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado bastante o domingo. E eu estou vendo aqui que eu já cometi um erro na nossa data, dia 13 será amanhã, hoje é dia 12. Tá bom, gente? Então fica aí, depois que eu sair daqui eu conserto, tá ok? Então, agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo, agradecendo sempre pela companhia de vocês. Para iniciarmos as nossas tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Rosana. Boa noite, Rosana, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem, Maruísa, graças a Deus. Elevemos nosso pensamento em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Consolador, Salvador. Agradecendo mais uma noite de estudos, de leituras edificantes. Senhor Jesus, abençoa-nos para que a tua paz esteja conosco. Dai-nos a força precisa para te aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos. Ensina-nos a agir, sempre colocando o espírito de utilidade acima de qualquer ideia de ganho. Senhor Jesus, agradecemos a tudo de maravilhoso que nos proporciona. Obrigado, Senhor. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai. Agradeço, Rosana. Deixa eu consertar aqui já a data, já que a Fernanda está fazendo o favor de gravar o vídeo para a gente. Vamos deixar certinho, então, com o dia 12. Muito bem. Nós estamos na parábola dos dois filhos, lembrando que esta parábola foi proferida por Jesus no templo em Jerusalém, logo após a entrada de Jesus na cidade, como é conhecido como Domingo de Ramos. E ele, nesse tempo, durante esse tempo, após essa entrada, ele narrou várias parábolas lá no templo, e também contam os evangelhos que ele saía bem de manhãzinha para ir ao templo ensinar. E claro que os anciãos do povo e os chefes dos sacerdotes já estavam todos por ali e ficavam ouvindo o que Jesus dizia e às vezes replicavam com ele. Então, nós estamos ainda no comecinho dessa parábola. Na semana passada, nós fizemos a leitura do trecho no Evangelho de Mateus e também fizemos algumas leituras já no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth e Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Hoje nós vamos ver um capítulo de Emmanuel no livro Sentinelas da Luz, no capítulo 12, e uma página de Joana de Ângeles no livro Convites da Vida. Mas nós também temos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no comecinho, na introdução, Kardec traz algumas notícias históricas da época de Jesus, a respeito das pessoas que faziam parte daquela comunidade. Então, a Valéria, nós vamos começar com isso. A Valéria vai ler para nós sobre os publicanos, porque na parábola Jesus se refere aos publicanos. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito destas pessoas que exerciam o cargo da coleta de impostos entre os judeus. Então, eu vou sair aqui da página do PowerPoint e vou passar lá para a leitura, para Valéria fazer a leitura aqui para nós. Já chegou aí, Valéria? Eu estou com o livro. Ah, tudo bem, então tá ótimo. Então pode começar. Aí para os demais aí, espero que já tenha aparecido aí para vocês. Já. Se tiver com algum problema, me fala. Eram assim chamados
na Roma antiga, os cavaleiros arredatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do império, assemelhavam-se aos fermiers generaux, arrendatários gerais, ou aos traitants, contratantes, do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os ricos, as que estavam sujeitos, faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi entendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negócios e seus agentes, poucos escrupulosos, às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso, que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto, e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos, de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles. Isso, é até aí, Valéria. Quer fazer algum comentário? Havia duas classes de cobradores de impostos e também chamados pecadores, né? A primeira classe eram homens ricos e geralmente eram romanos, né? Eles faziam um lance, né? E quem ganhava esse lance arrendava o direito de cobrar os impostos, né, em determinado distrito. Só que eles pagavam uma parte adiantada antes, né? Só que na hora de cobrar, eles cobravam um valor bem mais alto do que era para ser cobrado. Zaqueu foi um tipo de publicano que foi chamado, né, chefe dos publicanos. Uhum. Já a segunda classe eram trabalhadores contratados pelos primeiros, judeus que não eram os ricos. E eles saíam com os soldados para fazer a coleta, né? Mas daí o representante ficava sentado na sua coletorias. Eram mais odiados, porque a maioria era formada por judeus, e aliados aos romanos, né? Considerados traidores e pecadores. Sim. Mateus também foi um discípulo de Jesus, né? Uhum. Embora corruptos e ladrões, eles se mostravam sensíveis à mensagem do evangelho, tanto que quando eles iam quando João Batista pregava, eles já se aproximavam arrependidos, né? Um do publicano também que foi discípulo de Jesus foi Levi, também chamado Mateus. Sim. Fez uma festa para Jesus, convidou outros publicanos, né? E daí eles criticaram Jesus, começaram a caluniar ele, de que Jesus comia com os publicanos e os pecadores, né? Daí Jesus falou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Sim. Também tem o segundo discípulo Zaqueu,
né, que ele era baixinho e subiu numa árvore para Sim. ver Jesus, né? E foi jantar na casa dele. Jesus foi jantar na casa dele e ele acabou se arrependendo e doando todos os seus bens aos pobres, né? E pagando 4 vezes a mais a parte para quem ele houvesse roubado. Certo. É isso mesmo. Mais alguma coisa, Valéria? Só isso. Não, já comentou bastante já. Maravilha. Tá Eu ótimo. pulei algumas coisas. Tá bom. Algumas pesquisas. É interessante a gente procurar se aprofundar e conhecer um pouquinho mais, né? O que é importante para nós, como a Valéria comentou, que haviam 2 classes de publicanos, né? Mas fosse qual fosse, eles eram odiados pelos judeus, que tinham um verdadeiro horror ao pagamento dos impostos. Aliás, gente, pode até ter mudado o nome e mudou a época, mas a questão continua a mesma, porque com os impostos cobrados dos judeus, mantinha-se o Império Romano. Então, o próprio povo pagava para ser dominado, né? Porque era o exército, era a manutenção dos exércitos, dos soldados, enfim, de todo o império que se alastrava por toda a Europa, uma parte do Oriente Médio, norte da África. Então, eles tinham um verdadeiro horror. E a outra classe era formada por judeus escolhidos pelos romanos para cobrar os impostos. E, claro, muitos cobravam mais do que era devido, ou então até do que não era devido. E, com isso, eles enriqueciam de forma ilícita. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, porque o ser humano moralmente continua muito parecido com 2000 anos que já se passaram. E nós temos no Novo Testamento dois publicanos, que um deles se tornou seguidor de Jesus, Mateus, e Zaqueu, que também se converteu com toda a família ao cristianismo, seguindo Jesus e doando tudo que tinham, passando a viver uma vida de pobreza, ou seja, com mais simplicidade. Então, o importante para a gente, ao Jesus citar a questão dos publicanos, é que já no tempo de João Batista, alguns se arrependiam das arbitrariedades cometidas e se emendavam, ou seja, continuavam cobrando impostos, mas somente aquilo que realmente era devido, sem explorar a ninguém. E então, era uma pessoa, né, os publicanos eram detestados pelos judeus, que consideravam até impuro qualquer relacionamento com essas pessoas. E até mesmo os familiares dos publicanos eram detestados e rejeitados pela comunidade judaica da época. Tá bom, gente? É importante a gente conhecer essas características, já que Jesus cita o publicano nesta parábola, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Então, tá bom. Valéria, obrigada, viu, pela leitura, pelos comentários, pela sua pesquisa. Nós vamos passar agora para a leitura da página de Emmanuel, do livro Sentinela da Luz. Quem vai fazer a leitura é o Matias. Então, eu vou mudar de tela aqui. E só me digam se vocês estão visualizando, porque às vezes quando eu mudo de um tipo de arquivo para outro, não aparece. Para nós aqui já apareceu. Boa noite, Maruísa. Boa noite, Boa pessoal. noite. Pode começar, Matias. Explicação. Quando Jesus pronunciou a sua famosa sentença, constante da parábola dos 2 filhos, nas anotações de Mateus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Aqui até tem uma posição que, se abrir, vai dar a parábola lá, né? Isso. E explica exatamente o que você acabou de falar, né?
onde ele comenta que João Batista veio para poder mostrar aquilo que era esperado do Salvador, né? E alguns, como você comentou, se arrependeram, publicanos e tudo mais, mas a maioria ainda ficou empedrecido. Não queria dizer que as nossas irmãs infelizes ou que os negociadores habituados no lucro fácil atingiriam sistematicamente a esfera superior antes daqueles que se dedicavam aos trabalhos da fé. Então, aqui ele já dá um relato de que, até foi comentado por você aí também, o arrependimento desses cobradores, desses publicanos, né, já os credenciavam ao reino de Deus. E aí aqui mostra que ninguém tem o privilégio perante o Cristo, perante Deus, né, se não tiver o trabalho dedicado ao próximo ou ter trabalhos da fé, como ele fala, né? Recordamos, sobretudo, que o Senhor se reporta aos companheiros petrificados na rebeldia, que mesmo depois do convite de João Batista aqui, a posse da luz, permanece medraços e perversos no domínio das sombras, no qual respiram em deplorável retaguarda, espargindo as culpas que adquirem perante a vida. Mesmo com a vinda de João Batista, de mais um profeta, né, dizendo que chegaria o Cristo, chegaria o Salvador, né, eles ainda mantinham-se como pecaminosos, cometendo aquilo tudo que era adverso à palavra de Deus, né? É só um comentário aqui, Matias, que essa palavra medraços, que não é nada comum no nosso português de hoje, significa ociosos, aqueles que não fazem nada. Eu até peguei aqui, aqui está escrito no dicionário que eu peguei, está escrito preguiçosos, vadio, mandrião, né? É isso mesmo, né? Isso, é. Então, tá bom. Por irmão dessa classe, encontramos todos aqueles que, devidamente informados pelos avisos da religião, quer dizer, já foram comunicados, né, sobre as leis morais, quanto aos deveres da solidariedade, vivem acomodados com a idolatria. Eu também peguei aqui o que é idolatria, já passo já. E com a dureza de coração, muito embora desfrutem do ensinamento religioso, caminho aberto à aquisição da própria felicidade. Ou seja, né, eles iam às religiões que eles tinham, né, porém com interesses próprios, da própria felicidade, né, porque ainda tinha essa dureza no coração e não dispunham dos ensinamentos religiosos em favor ao próximo, né? É justo se lhes reclame os elevados testemunhos de lealdade a Deus, o amor ao próximo, ignorante e necessitado, pelas prerrogativas que o céu lhes conferiu. Sendo assim, natural venham a suportar os resultados da irreflexão e da delinquência a que se entregam, toda vez que exalçam o egoísmo e o orgulho, a vaidade, a preguiça, diante da multidão que lhes roga socorro e entendimento. Ou seja, né, por toda essa nossa vaidade que ele fala, egoísmo, nós teremos a prerrogativa dos céus, ou seja, seremos julgados, né, ou melhor, né, vamos semear aquilo que plantamos. Muito compreensível, portanto, que as mulheres descuidosas e os homens de negócio, mergulhados na cobiça por ignorância e infelicidade, quando dispersos para o serviço do bem, avancem destemerosos na direção dos cimos,
ou seja, do pico, né? Do pico da perdição. É por isso que eu entendi. Cimos aqui é como fosse um bico acima, né? Sim. Porque a extensão da falta corresponde à responsabilidade de cada um. Vou repetir, porque isso aqui é muito interessante, porque a extensão da falta de comprometimento com as leis morais corresponde à responsabilidade de cada um. E aí há muita diferença entre quem chora e aqueles que fabricam as lágrimas nos olhos alheios, abusando das faculdades nobres que o Senhor lhes confia, com que suscitam a penúria de muitos, demorando-se por tempo indeterminado no escuro desfiladeiro das grandes reparações. Então, aqui as faculdades que ele fala, né? Por exemplo, os republicanos eram, pelo que eu entendo, eram homens inteligentes, estudados, e alguns deles tiravam proveitos dessas oportunidades para enriquecer-se, né? Como fala aqui também que os próprios negociantes queriam lucros exorbitantes e aproveitavam da necessidade que as pessoas tinham na época, né? E aí, como ele diz aqui, né, que uns choram por ter sido o sofrimento e o outro os fazem chorar, né? Uhum. E aí, vem aí, o Senhor lhes confia como que suscitam a penúrias de muito, demorando-se o tempo indeterminado no escuro desfiladeiro das grandes reparações. Ou seja, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego, estando acima daqueles que buscam, através de nós, uma necessidade, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela num aconselhamento, né? Ela tem grandes repercussões ruins perante as leis morais e, óbvio, sobre o Criador. É mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender, Luísa. Uhum. O texto é bastante claro, mas, como a gente sabe, toda a leitura de Emmanuel tem ali o conteúdo que fica escondido entre linhas, porque ao mesmo tempo que ele apresenta uma situação, ele dá a solução. É o que acontece aqui nesse parágrafo 4, gente, olha. É justo se lhes reclame os elevados testemunhos de lealdade a Deus, no amor ao próximo, ignorante e necessitado. Ou seja, todo aquele que se encontra, olha, todos aqueles que se encontram informados pelos avisos da religião quanto aos deveres da solidariedade. Ele não citou qual religião. São todas, incluindo os espíritas, e mais ainda, porque o espírita tem conhecimentos sobre imortalidade que a maioria não conhece. E qual é o apelo maior da religião? É o exercício da solidariedade. No caso do espiritismo, é a caridade. Então, todo aquele que se encontra devidamente informado pela crença religiosa a que se dedica, sabe muito bem o que deve fazer. Nos elevados testemunhos de lealdade a Deus, no amor ao próximo, muitas vezes ignorante e necessitado. Só que daí não faz o que deve fazer e se dedica à cultura do egoísmo, muitas vezes buscando a crença religiosa, a casa religiosa, como um trampolim para se destacar socialmente. E tem outra coisinha aqui também que ele fala, no começo aqui, olha. Peraí. Não, acho que mais para baixo. Aqui, olha. Ele se refere a mulheres desditosas, ou seja,
infelizes e homens de negócios mergulhados na cobiça, que muitas vezes caem nesse tipo de vida por ignorância ou infelicidade. Então, nós nunca podemos condenar, porque como está escrito no próprio Evangelho, como Jesus nos alertou no Sermão do Monte, com a mesma medida que medirdes os outros, serás medido. Com a mesma medida que julgares os outros, serás julgado. Então, nós não sabemos o fundo que leva as pessoas a determinadas atitudes. Então, a gente encontra em Emmanuel não somente a colocação da situação, mas também a solução. Porque o problema, como ele diz aqui, não é apenas socorrer quem chora, mas ter uma postura esclarecida sobre aquele que faz chorar. Olha as palavras que ele olha, né? Aliás, que ele utiliza. Fabricam as lágrimas nos olhos alheios, abusando das faculdades nobres que o Senhor lhes confia. E o que é pior, gerando a penúria de muitos, se não penúria material, penúria espiritual, emocional. E isso se aplica muito ao espírita. Certo, gente? Então, nessa lição aqui, Emmanuel faz um comentário muito sério a respeito desta questão da parábola, que fala muito especificamente daquele que conhece as leis divinas, independentemente da sua crença religiosa, e não as coloca em prática. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse texto? Luísa, só colocar uma situação aí, o espargir aí, é espalhar em gotículas que eu fiquei devendo, e aí o que me chamou muito a atenção é quando ele fala, né, que o Senhor nos confiou, que você acabou de falar, essas faculdades, e em alguma das nossas reuniões você até comentou que nós que somos espíritas, né, já com uma certa evolução no estudo, no entendimento, nós temos uma responsabilidade maior, né, em usar essas faculdades para aqueles que talvez estejam uma situação, vamos supor, diferenciada pela qual nós fomos abençoados, né? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Uma coisa que me chama muito atenção hoje nessa questão. É. A questão está aqui, né? A extensão da falta corresponde à responsabilidade de cada um. Exatamente. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós não podemos nos esquecer disso, não é? Então, não há privilégio algum pelo fato da gente ter o conhecimento espírita. Tudo vai depender mesmo do que é que nós estamos falando daquilo, porque, olha, como diz Emmanuel no primeiro parágrafo, quando Jesus se referiu a essa parábola, ele não queria dizer que as meretrizes e os publicanos atingiriam a esfera superior, primeiro daqueles aos que realmente se dedicam aos trabalhos da fé. Né? Não é essa questão, que também não basta crer e não fazer nada. Certo, gente? Então, é bastante chamativo esse texto de Emmanuel, mostrando para a gente o tamanho da responsabilidade que nós temos pelo conhecimento que a misericórdia divina nos concedeu nesta vida, né? Porque se temos o conhecimento espírita, não é pelo nosso mérito e nem por privilégio, é por acréscimo de misericórdia do Senhor em relação a nós, tá bom? Muito bem, obrigada, Matias. Nós vamos passar agora para o segundo texto, que é do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, o capítulo 6. Muito linda essa página que nós vamos comentar bastante. Pode começar, Rosana. Convite à caridade. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Mateus, capítulo 21, versículo 28.
Enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês, ao menos, para visitar os irmãos enfermos que ressarcem pesados tributos pretéritos, muitas vezes em dolorosa soledade, com o espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos que expungem em leito de asfixiante espera, em duros intervalos de hemoptises rudes. Amigos leprosos em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que se desfazem em purulência desagradável. Irmãos cancerosos sem esperança de recuperação orgânica, entre dores e ásperas ansiedades. Mulheres, homens e mulheres em delírios de loucura ou presos por cruéis obsessões coercitivas, longe da lucidez, à margem do equilíbrio, em desoladora situação. Crianças surpreendidas por enfermidades que as ferreteiam impiedosamente, roubando-lhes o frescor juvenil e macerando-as vigorosamente. Anêmicos e benfigosos. Benfigosos são lesões da pele, né? É o fogo selvagem. Pênfigo é o fogo selvagem. Tá. Operados em situação irreversível e distônicos, vários que enxameiam os leitos dos hospitais públicos e particulares, nos nosocômios de convênio governamental ou em clínicas diversas sobre azorrague incessante. Seja o sorriso de cordialidade franca, através da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil, em que esteja expresso o interesse pela sua recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente com que podes diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. Lembra-te, porém, que, acima do bem que lhes possas fazer, a ti fará muito bem verificar o de que dispões e pouco consideras bem precioso e de alto valor com que o Senhor te concede a honra de crescer, a saúde. Vai, desde hoje, trabalhar na vinha do Senhor. Caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Isso. Ui, a Muito. Joana de Ângela, ela simplesmente respira falou fundo, assim, Rosana, respira fundo. Ela realmente, ela falou assim, não, eu vou fazer esse chamado para eles prestarem bem atenção o que tem à sua volta e o que é preciso ser feito. Uhum. Como já diz aqui o Mateus, né? Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Sim. E a Joana de Ângeles, ela nos prescreveu aqui várias oportunidades, né, de caridade, vários exemplos de caridade, porque ajudar um enfermo, seja qual ajuda que for, é bem-vinda, pois como diz aquele ditado, aquela oração de São Francisco, é dando que se recebe, porque Sim. Se você vai lá doar a sua vibração, o seu amor, a sua fraternidade, a sua hora, você também está se beneficiando, porque
é contagiante a energia, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Sim. Então, é um texto assim muito, muito reflexivo e, ao mesmo tempo, expõe o quanto podemos e devemos ajudar, que é fazer essa caridade, seja aos enfermos. Então, às vezes, a gente mesmo, né, eu falo por mim, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer nada, eu só sou uma dona de casa comum. Mas, como ela diz aqui, você vai visitar alguém que está doente, que não tem muita chance de vida, mas uma palavra de carinho, uma oração ao leito dela, Isso aqui, né? já vai fortalecê-la, tanto ela quanto a gente. É isso, Maruísa, tem muitas coisas para se falar, eu sei, mas, assim, no resumo que eu pude entender. Agradeço muito, Rosana, sua leitura, seus comentários. Eu que agradeço vocês. Hemoptises são aquelas crises violentas de tosse seguidas de sangue, né? Expelindo sangue, que caracterizava as crises de quem tinha a tuberculose. Mas vejam que hoje, né, gente, para muitas dessas colocações que ela fez aqui, já existe, não tem cura, tem tratamento, né? No caso, tanto para tuberculose quanto para hanseníase, porque esses irmãos, até algumas décadas atrás, eles eram obrigados a sair de casa, passando a viver, como ela diz aqui, em isolamento compulsório, né? Inclusive, existiam pequenos vilarejos onde só viviam os que tivessem hanseníase. E, aliás, é curioso em relação a essa doença, sobre a hanseníase, que o país do mundo, que o país que mais tem hansenianos é a Índia, em primeiro lugar, e em segundo lugar é o Brasil. Olha que triste estatística para o nosso país, certo, gente? E aqui no Brasil, sobretudo o interior de Minas Gerais, e crianças, porque às vezes os pais têm, não se tratam, e ela é altamente contagiosa. Então, há algumas décadas atrás, quem tivesse tuberculose ou a lepra era obrigado a se isolar do resto da família, né? Então, além do problema causado pelo problema físico, ainda existia um sofrimento moral e emocional, né? Então, ela também cita o caso da loucura, e olha que interessante, ela fala aqui, olha, cruéis obsessões coercitivas, ou seja, aqueles casos de obsessão onde aquilo praticamente foi imposto, né, que são as reencarnações compulsórias. Então, alguns casos de obsessão também são compulsórios. A pessoa tem que passar por aquela provação, por aquela expiação, longe da lucidez, né? Aí ele fala o caso de crianças, fala dos anêmicos, anêmicos aqui, gente, não são somente aqueles que são declaradamente, sofrem de anemia, mas todos aqueles que sofrem pela falta de uma alimentação adequada, que hoje eles chamam de insegurança alimentar. Em outras palavras, aquelas pessoas, aquelas crianças que definham de inanição, né? Então, tem tantos, né? E ela citou aqui o caso do pênfigo. O pênfigo é também uma doença de pele extremamente dolorosa e que também é conhecida como fogo selvagem, e como nós já comentamos em outras ocasiões, em Uberaba, o Lar da Caridade, hoje ele tem pouquíssimos doentes, acabou se transformando em creche, em escola maternal, mas na época de Dona Aparecida, por muitas décadas, ela é que tocava aquele hospital,
atendendo doentes do fogo selvagem que vinham de todos os cantos do Brasil, porque não havia tratamento médico para o pênfigo. A dona Aparecida é que com as suas pomadinhas milagrosas auxiliava na cura dos doentes. E aí Joana fala de quantas maneiras a gente pode ajudar sem ter dinheiro algum, sem nenhum trocado no bolso, né, gente? E aí, quando eu vi essa mensagem, eu pensei assim, como a gente não entende o que significa trabalhar na vinha do Senhor. O que significa trabalhar na vinha do Senhor? Às vezes a gente tem a impressão de que é fazer uma coisa grandiosa, uma missão assim de impacto coletivo, de grande alcance. Mas a gente vê com essa lição que não é nada disso. Porque assim como na parábola anterior, que é os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, essa também fala da vinha e começa com um convite. Então, a primeira pergunta é, o que significa trabalhar na vinha do Senhor? É fazer alguma coisa de grande alcance, que precisa de muito dinheiro, de muita capacidade, de muita intelectualidade, de muito estudo. Como a Rosana disse, ali de uma forma bastante simples, eu sou uma simples dona de casa, minha nossa, mas para ser uma boa dona de casa, Rosana, como sei que você precisa de muitas qualidades. Eu estou longe de possuir. E aí Joana nos mostra, neste parágrafo, o que é trabalhar na vinha do Senhor. São aquelas pequenas ações, aquelas pequenas atitudes de um momento, e ela cita aqui uma vez por mês. E ela ainda começa dizendo, né, gente? Ela, enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar. Se a nossa saúde vai muito bem, obrigado, mesmo que com um probleminha aqui e outro acolá, pelo menos uma vez por mês. Olha, eu sou sincera para vocês, gente, eu não faço nada disso. Eu tenho uma resistência, uma dificuldade muito grande de visitar pessoas doentes. Conheço pessoas que gostam de fazer isso. Se sentem bem só de visitar o doente. Eu não me sinto bem e eu resisto até no último de não ir. Eu tenho uma resistência imensa para visitar pessoas adoentadas. Então eu digo para você, eu não faço nada do que a Joana de Ângeles faz aqui, ó. Do que ela fala que eu não faço nada. Trabalhar na vinha do Senhor envolve coisas muito pequenas, mas extremamente importante para quem recebe. Um sorriso, uma palavra fraterna, ela fala aqui de uma flor delicada. Às vezes eu tenho em casa sobrando uma laranja, uma maçã, um pacotinho de bolacha, uma expressão de delicadeza para perguntar alguma coisa a respeito da pessoa que está em recuperação, uma prece, uma leitura, uma vibração, desde que as palavras não sejam decoradas, mas saia do coração. Eu preciso ler, reler muito essa lição, porque eu confesso a vocês, eu não faço nada disso em relação à visita a pessoas adoentadas. Tenho uma resistência enorme. Então, nesse sentido, eu tenho recebido convites, mas eu não tenho ido para fazer esse tipo de trabalho na vinha do Senhor. Porque a pergunta que surge primeiro para essas duas parábolas, o que significa trabalhar na vinha do Senhor? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa lição? Eu posso ocupar Claro. um minutinho?
Por favor, Margarete. Acho que assim como você, eu também não tenho coragem, não gosto, não é da nossa natureza, não é do nosso feitio visitar doentes. Não. Coisa que eu acho assim, eu admiro muito, muito, muito. Tem uma conhecida que fazia parte da pastoral, eu não sei o nome específico, mas eu vou o que ela falou, mas o pastoral da saúde. E ela visitava a Santa Casa semanalmente. Mas aí eu digo para você, você sabe matemática. E eu tenho certeza que os meninos do nosso lar precisam de um reforço nesse quesito. Sabe, a gente eu não sei matemática, mas eu posso engrossar fileiras num trabalho, por exemplo, sei lá, eu na creche tal, naquele no CREM, de recuperação alimentar, eu posso ingressar fileiras numa biblioteca comunitária, eu posso dar 1 hora de trabalho em outros lugares, até eu estar em condição emocional, psicológica de visitar um hospital, como sugere, visitar doentes, como sugere a Joana de Ângeles, né? E assim, eu acho que nesse quesito de hospital, poxa vida, eu não tenho coragem de entrar no hospital de fogo selvagem. Eu não tenho coragem de entrar num hospital mais, sei lá, um hospital num hospital de queimados. Eu não tenho essa veia, essa fortaleza para isso. Mas eu consigo fazer outras coisas. Montar um sábado à tarde de recreação, eu sei que a casa da criança é diferente, a gente não tem contato, a gente tem contato com o nosso lar. Montar uma recreação para a gente fazer uma vez por mês, fazer um outro tipo de trabalho que é um convite, é trabalhar na vinha. Mas era isso, eu acho que tudo tem o seu momento, né? E todo mundo tem a sua predileção, a sua... Eu prefiro orar para os hospitais de longe e, assim, me oferecer. Eu ofereço a minha oração. Quem precisar da minha... vamos fazer um circuito de oração, uma rodada de oração por A, por B, pelo Hospital X, pelo covidário, né? É triste chamar assim, mas pelos covidários. Vamos fazer oração por, não sei, por tal doente. Vamos, estamos prontos. Que é o que ela fala ali, uma oração sincera. Sim. Isso a gente faz. Mas se eu vou forçar uma tendência que eu não tenho, eu acho que a gente precisa Esse trabalho com doentes é uma coisa que precisa de uma preparação grandiosa. Sim. E eu não estou pronta para esse trabalho na vinha, mas eu posso ir lá ensinar português para os meninos do nosso lar, você matemática, o outro ensina biologia, o outro pega aí outra coisa, e isso é um trabalho. E vai. Só um comentário, Margarete, que assim, lugar para tratar especificamente do fogo selvagem é só o Lar da Caridade, lá em Uberaba. Mas, assim, tudo com base no que a Dona Aparecida fazia. E hoje também, gente, tem uma comunidade chamada Jardim das Borboletas, que eles tratam, eles dão suporte com medicação e curativos. É um nome bem estranho, mas eu sei que é alguma coisa relacionada à pele bolhosa. O nenê, assim, e pega crianças. Então, a criança já nasce com aquela propensão, que já no 1º, 2º ano de vida aparece. Tanto meninas quanto meninos, uma das características é que as crianças não têm os dedos das mãos, e, assim, tem poucos tempos de vida. E também, assim, a pele fica num estado
estado, assim, de deixar a gente impressionado, né? Precisando de muitos curativos, internação, e é um curativo apropriado. Então, tem alguma coisa pior do que o fogo selvagem, que é essa... a sigla é EB. O E eu não me lembro do que é, mas tá ligado com epiderme, e o B é de bolhosa. E pega, sobretudo, crianças, que além da dermatite, além do problema na pele, ainda tem limitações, geralmente, das pontas, sem as mãos, sem os dedos das mãos, e também o pé. Então, gente, como você disse, Margarete, embora a Joana de Ângeles tenha utilizado aqui a questão da visita aos irmãos enfermos, é claro que a gente pode estender isso para outras áreas de atuação, né? Eu sei que aqui conosco tem uma das nossas companheiras que está fazendo um trabalho muito bacana em relação a levar a arte para crianças da periferia. E então, eu sei que ela está fazendo isso com muito amor, e também é um trabalho voluntário, mas que também deve ter muitas recompensas. Então, gente, as duas leituras são essas, e nós vamos deixar para completar os significados dos elementos que compõem a parábola no próximo domingo, certo? Para a gente fazer isso com calma, pensando bastante, porque nós vamos ficar com duas colocações. Aliás, uma das respostas a gente já tem nessa lição da Joana. O que significa trabalhar na vinha do Senhor? Nós já temos uma resposta aqui, que pode se estender para outras áreas de ação. Que trabalhar na vinha do Senhor não significa fazer nada grandioso, mas lembrando do óbolo da viúva, né? O pouquinho que a gente possa fazer pode ser de grande significado para quem está recebendo. E eu estou dizendo isso, gente, não discursando, não fazendo um discurso. Isso serve para mim, em primeiro lugar, porque, como eu confessei para vocês, tenho muita dificuldade para lidar com essa questão, a visita a doentes, seja na casa da pessoa, seja no hospital, seja onde for. Mas a Margarete deu uma sugestão, que eu vou pensar com carinho, viu, Margarete? E também uma outra pergunta que está relacionada à parábola. O que significa, na prática, com o Evangelho de Jesus, no nosso dia a dia, dizer sim, eu vou fazer, e depois desiste e não faz? Ou então, na prática, com o Evangelho de Jesus, fala assim, não, eu não vou fazer isso. Jesus está pedindo demais. E depois faz. Vamos pensar nisso para a próxima semana. E nós temos ainda aqui uns 5 minutinhos. Eu vou sair daqui, gente, e vou voltar para a tela do Skype, porque a pessoa com quem eu comentei, ela está aqui hoje com a gente. Jô, gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho seu com as crianças da periferia, levando a arte até eles, não é ensinando elas a fazer mais arte do que já fazem. Você pode comentar alguma coisa para a gente, Jô? Oi, Maroísa, boa noite a todos. Ai, você me pegou de surpresa. Bom, esse grupo, ele foi criado por um maestro, né? O mestre Bomba, que era professor de música na Einstein. Ele e a esposa dele, a Cleusa, começaram a ver a necessidade de levar assim, em bairros mais afastados, o ensino de balé, violão, flauta, entre todas. E isso foi criando, assim, como podemos dizer, um grupo, né? A gente tem um coral chamado Coral Afro Tulani. E esse coral, ele começou a se envolver em diversas oficinas nesses bairros.
Alguma coisa é parceria com a prefeitura, e muitas outras coisas não. Eles, inclusive, usavam dinheiro do próprio bolso mesmo para pagar professores para tudo isso. Só que a gente começou a criar mecanismos, né, para desenvolver isso. Então, agora, a gente, além das oficinas, tem um projeto chamado Futsalva, que são os meninos da periferia que eles têm aula de futsal, futebol de salão. E tem toda, né? Agora a gente vai começar uma campanha para que essas crianças eles aprendam a solidariedade. Então ainda está em projeto, mas é assim, a cada semana, eu sei que a pandemia ela deu uma paralisada em muita coisa, né? Porque não deu mais para fazer nada presencialmente. Mas a gente começou a fazer virtualmente com essas crianças. E está muito legal. Então, assim, é um projeto, a gente é aberto a quem quiser participar, tá? É só falar o que gostaria de fazer e a gente aceita sim. E é isso, Maruísa, é cada um tentando levar para essas crianças uma noção de que tudo pode ser melhor. Sair daquele mundinho que elas vivem. Muitos dos meninos, das meninas, eles serviam até de aviãozinho para droga. Então, a nossa ideia é cuidar das crianças. É isso. Obrigada pela oportunidade de eu falar. É muito bonito, Jô, muito bonito, porque a gente sabe que essas pessoas, elas já se sentem naturalmente excluídas, não é? Então, qualquer atitude nesse sentido, eu acho assim muito, muito positivo, independentemente de qual a crença religiosa de quem está envolvido naquela ação, né? Acho muito, muito bacana, né? Então, desejo muito sucesso para você nessa atividade, viu, Jô? Muito bonito. Realmente, essas crianças precisam saber que existe coisa melhor e lugar melhor do que aquele que ela tem, que no caso é a realidade da vida que ela tem, né? No bairro periférico, da periferia que ela tem, a família que ela tem, às vezes completamente desestruturada, e o lugar melhor para ela, além da casa, tem que ser a escola. E todos aqueles que fazem parte da escola acolhendo essas crianças e esses jovens com muito amor e com muito carinho. Muito bonito tudo isso, Jô. Então, gente, fica aqui esse encerramento para nós. Já descobrimos o que significa trabalhar na vinha do Senhor e falta então a resposta para a própria questão da parábola. O que significa dizer sim ao Evangelho de Jesus e depois mudar de ideia e não fazer? Ou o que significa dizer não, não vou seguir, mas depois muda de ideia? E isso fica para a gente discutir na próxima semana, tá bom? Encerrando as nossas atividades desta noite, a Celina fica então com a nossa prece de encerramento. Por favor, Celina. Queridos irmãos, depois de ouvir tantas leituras gratificantes e, ao mesmo tempo, de tantas reflexões, o que estamos fazendo, o que podemos fazer. Lembrando sempre que a caridade com o próximo, a caridade começa dentro de casa, com os nossos próximos, mais próximos. Então, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, ao divino amigo do espaço, que nos desperte cada vez mais para o serviço do bem, para a prática da caridade, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, por mais difíceis que sejam. Ajuda-nos, Mestre, a ter coragem, a ter firmeza, a ter confiança, que podemos, a passos lentos, mas podemos fazer um pouquinho mais. Ajuda-nos no nosso dia a dia a fazermos a nossa missão, a cumprirmos com a nossa missão da melhor forma possível, mas podendo estender aos nossos próximos, distantes das quatro paredes da nossa casa. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade de estudos
num domingo à noite, mas que começamos a nossa semana de uma forma bastante tranquila e reflexiva. Vamos ajudar, vamos aceitar o convite de trabalhar na vinha do Senhor. O que posso fazer? O que estou fazendo e poder fazer melhor. Ajuda-nos, Mestre, nessa caminhada. Ajuda-nos a despertar para o serviço do bem. A todos. Assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês, pela oportunidade que vocês estão me proporcionando. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma excelente semana. Fiquemos todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.